Salve seus loucos, vocês estão prontos? Na parte 1 desse vídeo, nós vimos o nosso querido personagem principal sendo teleportado para um outro mundo, e se envolvendo em uma baita confusão, por todos acharem que ele era um profeta que iria salvar a tribo dos demônios da extinção. A história se desenvolveu, e após quase ir de arrasta para cima, ele e a Isabela acabaram sendo chamados para irem para uma tribo de seres humanos, junto com Sofisas, o líder dos Cavaleiros do Dragão Branco, e todo o seu exército. Agora, caso você tenha caído aqui de paraquedas nesse vídeo, e não tenha visto a parte 1 dessa história, eu aconselho a acessar a playlist na descrição e assisti-lo, para que você não fique perdido e confuso com a recapitulação dessa história. Também irei deixar esse vídeo aqui nos cards. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Depois de muito caminho percorrido, Xianji e Isabela finalmente chegam à tribo dos humanos, acompanhados de Sofisas e todo o seu exército. Xianji fica extremamente impressionado com toda a beleza que é o lugar, e comenta com Isabela o quão altos são os muros daquela tribo. Isabela o questiona se ele precisa segurar a sua cintura com tanta força, e ele, todo sem graça, responde que é a primeira vez dele em cima de um cavalo, por isso ele está um pouco assustado. A capital da tribo dos humanos é um local confortável para se viver. Ela fica localizada no sul da ilha principal, com todas as 4 estações, e uma boa quantidade de recursos. Seus muros são revestidos com canhões, tornando o lugar mais seguro, e dando a todo o povo uma defesa extremamente eficaz e poderosa. Além disso, os muros também são protegidos por magos de alto nível. Enquanto passeia pela cidade, Xianji observa como ela é, e fica cada vez mais impressionado. Ele observa como os humanos se vestem completamente diferente, se comparados com a tribo dos demônios, e também os ver se curvando na mesma hora em que avistam um cavaleiro. Ao ver tudo aquilo acontecendo, ele ainda afirma que a tribo parece realmente ser um lugar de respeito. Sofisas chama Xianji e Isabela, que agora passou a se chamar Yibei, para que não descubram sua verdadeira identidade. Ele o questiona sobre o seu nome e o de Isabela, perguntando se foram nomes dados por demônios. Em seus pensamentos, Xianji afirma que foi seu velho que o nomeou, mas ao responder a pergunta de Sofisas, ele responde que sim, confirmando que aqueles foram nomes dados por demônios. Sofisas volta a questioná-lo, perguntando se ele e Isabela lembram de seus verdadeiros nomes ou de suas famílias, mas Xianji responde que não tem nenhuma lembrança de antes de ser capturado. De repente, um dos soldados de Sofisas chama a sua atenção, o questionando se ele está vendo quem está vindo em sua direção. Ele afirma que sim, e ordena que seus soldados desçam de seus cavalos e se dirijam para o Palácio Real. Xianji questiona Isabela sobre quem é a pessoa que está vindo até eles, e afirma que ele até bloqueou o caminho dos soldados. Isabela responde que pelas suas roupas, ele deve ser da realeza. Xianji, ironicamente sorrir, e afirma que para ele o tal homem parece mais um retardado. Um dos soldados chama a atenção de Xianji e diz para que ele não fale asneiras, pois o homem à sua frente é o primeiro filho do regente. Xianji fica um pouco confuso, e pergunta para o soldado se a posição dele é mais alta que a dos Sofisas. O soldado, pasmo por Xianji não ter noção de nada, afirma que o rapaz não pode nem sequer ousar comparar a família real com o soldado, pois o filho do tal Zengos é do clã regente. O rei atual da capital ainda é jovem, e por esse motivo, o regente o ajuda a governar. O regente, por sua vez, possui a cavalaria mais forte do reino, então pode-se dizer que ele está acima de todos, com exceção do rei. Isabela, observando tudo aquilo que está acontecendo em sua frente, afirma que o tal sujeito não tem nada de especial, e que se não fosse pelo desaparecimento do seu poder mágico, ele não teria a menor chance contra ela, a rainha dos demônios. O soldado que está ao seu lado fica sem entender as palavras de Isabela, e pede para que Xianji diga para que ela cale a boca, ou eles acabarão perdendo a cabeça. Xianji, ironicamente, fala para o soldado para deixar com ele, pois se a Isabela falar mais alguma coisa, ele dará um tapa na bunda dela. Enquanto isso, Sofisas se ajoelha perante Tausburi, o filho do regente que havia se dirigido em direção aos soldados. Tausburi fala que pensou que era o seu pai que havia voltado, já que os portões se abriram, mas menospreza a todos, quando percebe que na verdade foi o grupo do Dragão Branco. Ele completa afirmando que havia até mesmo preparado uma festa de boas-vindas, mas não consegue entender tal situação. Sofisas fala que Sua Majestade enviou o grupo do Dragão Branco para assinar um acordo de paz com a tribo dos demônios, e o questiona sobre o porquê o regente foi em sua frente para o local onde o acordo iria ser assinado.
Taos Buri responde, afirmando que deve ter sido porque o rei resolveu matar a rainha dos demônios, e em seguida pergunta se por acaso Sofisas estaria questionando a decisão do rei. Quando Sofisas abre sua boca para responder, seu pai, chamado Guru Dita, e também atual líder imperial, responde por ele, afirmando que seu filho só estava curioso para saber se esta era mesmo a vontade do rei, ou do regente. Taos pergunta para Guru se ele não deveria estar acompanhando Vossa Majestade em seus estudos. Ele responde, dizendo que havia ouvido que o regente triunfou em sua batalha, por isso veio recebê-lo pessoalmente. Taos o questiona ironicamente sobre sua presença ali, e se ele não está presente para interrogar o regente. Guru encerra suas palavras dizendo que não se atreveria a fazer tal coisa. Xianjie, confuso com tudo o que está escutando, pergunta para o soldado se o pai de Sofisas também é um figurão do Império. O soldado responde, afirmando que o mestre Guru é o único líder imperial do Império, e ele também é uma das pessoas mais próximas do rei. Contudo, o regente e o mestre Guru possuem pontos de vistas políticos diferentes. Cada um dos dois acredita fortemente em suas próprias convicções. Isabela, ouvindo isso tudo, afirma que humanos são inúteis, pois só sabem passar os dias brigando e discutindo. Xianjie, ao ouvir suas palavras, pensa consigo mesmo, afirmando que os demônios também não são diferentes, pois um soldado de sua rainha a traiu. Finalmente os soldados tocam as trombetas, anunciando a abertura dos portões. Xianjie pergunta para o soldado por que não soaram as trombetas quando eles chegaram, e o soldado responde para ele que é porque eles são apenas os dragões brancos. A chegada de Taos Engus deixa Isabela completamente abalada, pois ele traz na ponta de sua lança, a cabeça de um de seus subordinados. Ela pensa em o atacar imediatamente, mas Xianjie consegue impedir que ela cometa uma besteira. Ela então, com muita raiva, afirma que irá fazer o Taos pagar com sangue por tudo que ele fez ao seu povo. Taos Engus percebe a presença de Guru, e pergunta para ele se ele havia ido ali para o receber. Guru responde dizendo que ele fez um bom trabalho, mas continua, afirmando que infelizmente ele ainda não poderá descansar, porque ele gostaria que ambos fossem juntos, no exato momento, ao encontro do rei. Taos Engus fala para ele que tudo bem, afinal, ele estava mesmo querendo reportar seus resultados para Sua Majestade. Taos Buri se dirige para falar com seu pai, mas acaba tomando um fora daqueles. Taos Engus fala para ele que se ele fizer mais uma brincadeira como a que fez, ele irá acabar com a sua raça. Em seguida, ele ordena que suma imediatamente de sua frente. Xianjie comenta com Isabela que o cara que ela quer matar é um chefe militar, mas ela pergunta que merda ele está falando. Ele afirma que em seu mundo, ele costumava ter um chefe militar chamado Cao, e esse chefe agia da mesma forma que o Taos Engus, manipulando as pessoas ao seu redor. Ele conclui suas palavras, dizendo que no fim, o filho desse chefe militar acabou se tornando o rei. Isabela afirma para ele que ela irá conseguir sair daquele lugar, mas primeiro, ela irá matar o Taos Engus por tudo o que fez. Um soldado chama a atenção de Xianjie e Isabela, falando que seu líder iria acompanhar o mestre Guru até o palácio, e por esse motivo, ele recebeu a missão de escoltar os dois até a sua residência. Quando Xianjie avista a residência de Sofisas, seu queixo quase cai no chão. Ele fala que a casa é uma mansão imensa, e se pergunta se um líder ganha tanto assim. Isabela fala que ele ainda não viu nada. Eles são recebidos na casa por 3 empregadas, que afirmam que seu mestre pediu para que elas cuidassem deles. Xianjie já aciona o modo taradão e fica todo vermelho, afirmando que é claro que um cara como Sofisas teria empregadas super gostosas. Isabela estranha toda aquela recepção calorosa, pois afinal, eles são apenas escravos. Xianjie fala para ela que se o Sofisas quisesse os machucar, ele já teria feito isso. Ele também fala para eles apenas seguirem o fluxo, e ver até onde as coisas irão dar. No Palácio Real, a Vossa Majestade elogia o Taos Engus, falando que tais ações só poderiam vir do guerreiro mais formidável do reino. Ele também pergunta o que o Taos gostaria de ganhar, como recompensa de suas ações. Taos agradece, e afirma que ser capaz de cumprir os desejos do rei, e compartilhar de suas responsabilidades, já é o suficiente para o satisfazer. No entanto, mal sabe o rei que o regente passou por cima de suas ordens, e atacou a tribo dos demônios, buscando obter a morte de sua rainha. Visando que a justiça seja feita, Gurus revela para Sua Majestade que o grupo do Dragão Vermelho passou por cima de sua ordem, e saiu na frente do grupo do Dragão Branco para executar a rainha dos demônios.
Ele continua, afirmando que o Taos não só sujou o nome do rei, como também acabará causando repercussões gravíssimas no futuro, pois haverá uma grande guerra, se a rainha dos demônios que está desaparecida, voltar ao poder. Nesse momento, Sofisas, que também está no palácio, pensa consigo mesmo que um conflito entre as duas tribos irá causar uma grande perda para as pessoas do reino. O rei vê toda a convicção de Gurus, mas fala que deve haver um bom motivo para que o Taos tenha agido contra sua vontade. Taos pede permissão para falar, e diz que após as duas tribos decidirem assinar uma trégua, ele recebeu uma carta da Lilian, que era a mão direita da rainha dos demônios. Em sua carta, ela dizia que já havia recebido o apoio da maioria de seu povo, e por esse motivo, ela iria formar uma aliança ainda mais forte entre suas tribos, se a tribo dos humanos ajudassem a destronar a rainha Isabela. Taos ainda apresenta um acordo que ele e a nova rainha fizeram por escrito, e pede para que o rei dê uma boa olhada no documento. O rei analisa o acordo, e afirma que o Taos fez um bom trabalho pelo reino. No entanto, Gurus afirma para o rei que o clã Oza tem controlado a tribo dos demônios por séculos, e o questiona sobre como uma traidora como a Lilian foi coroada tão facilmente. O rei afirma para o Gurus que sua opinião não é mais necessária, e continua dizendo que ele irá permitir que o regente tenha carta branca para prosseguir seus planos. Na mansão de Sofisas, Isabela toma um banho em uma grande banheira, e pensa com ela mesma que mesmo que ela retorne para a tribo dos demônios agora, eles não irão a reconhecer como sua rainha. Ela também se questiona se terá que viver o resto dos seus dias com os humanos. Em outro cômodo da casa, Xianjie também toma seu banho, e se sente tranquilo por finalmente ter um momento de alívio. No entanto, ele também pensa que aquele não é o momento de relaxar, pois ele precisa descobrir como irá conseguir voltar para o seu mundo. Ele pega seu anel e se questiona se ele também pode o levar de volta. Ele completa suas palavras, dizendo que não pode passar o resto de sua vida ali naquele mundo. Ele lembra que mesmo tendo sido interessante no começo, as coisas ficaram totalmente fora de controle, depois que ele viu os soldados massacrando todas as subordinadas da rainha Isabela. Ele então decide colocar o anel em seu dedo, pois afinal, foi aquele objeto que o trouxe até ali, por isso ele deve ser mantido. Contudo, o Xianjie acaba tendo dificuldades para pôr o anel no dedo desejado, pois ele não entra de maneira alguma. Depois de muito insistir, ele acaba optando usar o anel em seu dedo anelar, já que é o único que cabe. Enquanto isso, Sofisas aparece peladão no local procurando por Xianjie. Quando Xianjie dá de cara com o Sofisas peladão, ele fica bastante assustado. Não deixa de se inscrever aqui para acompanhar o resto dessa história. Deixa também o teu like. Vamos tentar bater uma meta de 1000 cliques no gostei. Te vejo no próximo vídeo.